Saúde os irmãos, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Convido também os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Meus irmãos, o que será que nós estamos carregando dentro do nosso coração? Como que você está nesta noite? Como está a tua caminhada? Quais são as suas lutas?
Quais são os seus dramas? Quais são as suas angústias? Quais são as suas dúvidas? Será que alguma coisa está atormentando a tua alma? Será que você já passou por algum momento assim na tua caminhada, onde algo te atormentou, a ponto de você, quem sabe como Elias, aquele profeta do Senhor, no momento de angústia, de fuga, se esconde em uma caverna? E quantas vezes, meus irmãos, nós também estamos assim escondidos dentro das nossas cavernas, que aqui não são literais, físicas, mas existenciais, porque muitos, mesmo numa reunião como essa, num ajuntamento como esse, embora estejam aqui, podem estar experimentando uma caverna, uma escuridão, uma solidão, cheia de perguntas, cheia de incertezas, medo, angústia, tristeza, desesperança, culpa, mágoa. Como está o teu coração? O livro do profeta Abacuque, meus irmãos, nos apresenta um homem que confiava em Deus, que temia ao Senhor, mas que estava perplexo diante da vida, diante da realidade ao seu redor. Esse livro, meus irmãos, mostra alguém que está perplexo, alguém que não vê saída, porque perplexidade é isto, é esse sentimento que nos toma muitas vezes e a gente não encontra saída. Parece que o barco está afundando e não tem escape, vai afundar mesmo e não haverá saída. As respostas não vêm às nossas perguntas, a mente começa a ficar confusa, a gente se desmonta, a gente desanima, a gente não tem força mais para andar, para lutar, para orar, muitas vezes até para vir na casa do Senhor, para vir à igreja. Abacuque é este homem que está vivendo este drama, mas Abacuque, meus irmãos, é alguém que sai do temor para a fé, do medo, da angústia, da dúvida, da perplexidade para a fé. Ele passa por este momento, ele passa por essa crise sem perder a sua fé. O tema que nós temos estudado então, desde o domingo passado, é este: fé em tempos de perplexidade. Estudo expositivo aqui em Abacuque. Este é o segundo sermão. Ele termina no próximo domingo com o capítulo 3. Hoje nós vamos então ficar apenas aqui no capítulo 2. Para quem não esteve aqui no domingo passado ou não acompanhou o sermão, é importante que você saiba que Abacuque, o nome dele, tem o sentido, o significado de abraço, abraçar, abraçado. Essa é a ideia do nome Abacuque. Não sabemos muita coisa sobre ele. Ele está entre os profetas menores. De Oséias até Malaquias você tem esses escritos. Os profetas menores são aqueles livros do Antigo Testamento, livros proféticos, cujos escritos são bem pequenos. Eles são conhecidos como profetas menores. A sua mensagem não é de menor importância. Pelo contrário, toda a Escritura é a palavra de Deus e tem a sua importância. Por isso precisamos estudá-la, compreendê-la. Até porque o valor não está no mensageiro, o valor está na mensagem. Nós não conhecemos quase nada a respeito de Abacuque, mas o Senhor, por meio dele, nos deixou esta palavra tão importante, tão necessária aos nossos corações. Abacuque viveu um tempo muito difícil, meus irmãos, é o período onde o cativeiro está iniciando. Ainda não chegou ainda aquele momento dos 70 anos ali na Babilônia, mas a crise já foi instalada, o reino já está vivendo essa realidade, Judá já está cercada. Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. Então, para você entender Abacuque, você lendo Jeremias, você entende um pouco do contexto histórico também de Abacuque. Ele está vivendo então aquele tempo quando o Senhor já havia dito a Jeremias que o castigo era inevitável. Nabucodonosor ia invadir a cidade seria tomada, o templo seria destruído, o povo seria levado cativo, não tinha mais como voltar atrás, era o juízo do Senhor, isso iria acontecer, isso já estava acontecendo. E aí, em meio a este momento que Abacuque, ele traz então esta palavra do Senhor
aos nossos corações. Palavra essa que na verdade é um diálogo. Você não encontra aqui em Abacuque aquela expressão profética, assim diz o Senhor. Por quê? Abacuque não fala da parte de Deus ao povo, ele não está trazendo uma mensagem ao povo, ele está conversando com Deus a respeito da situação, a respeito do povo. Então é um diálogo, é algo bem interessante aqui, esta profecia, porque nos mostra alguém que está, a despeito da sua crise, das suas angústias, dos seus medos, das suas dúvidas, conversando com Deus, dialogando com Deus, rasgando o seu coração na presença do Senhor, expondo a sua perplexidade. E na semana passada nós vimos que Abacuque ficou perplexo, em primeiro lugar porque Deus, o sentimento dele era que Deus não respondia a sua oração. Ele orava, ele clamava e nada, não tinha resposta. Parecia que Deus estava em silêncio, ou que Deus não queria agir, não queria intervir naquela situação. Os males estavam ali no meio da nação, injustiças, violência, pecado de toda sorte, ele clamando e nada, Deus em silêncio. Esse era o sentimento do Abacuque, e ele fica perplexo. Deus, por que o Senhor não responde? Eu clamo, eu grito e nada. Ele ficou perplexo. Vimos também na semana passada que ele ficou perplexo também quando Deus respondeu a oração dele. Quando claramente ele teve uma resposta de Deus, uma palavra de Deus, é como que ele pensasse assim, bom Deus, mas não era isso que eu estava esperando. Não era esta a resposta que eu queria ouvir. Então aí nós temos a segunda perplexidade de Abacuque. Ele fica perplexo quando ele sente, quando no seu coração parece que Deus não está ouvindo a sua oração. E ele fica perplexo quando Deus responde a sua oração. A resposta de Deus deixou Abacuque mais confuso ainda. Mas, meus irmãos, há 3 lições aqui nesse texto, no capítulo 2, que eu quero deixar com você nesta noite. O que nós podemos aprender, então, com Abacuque? O que nós podemos aprender sobre fé em tempos de perplexidade? A primeira lição. Abacuque nos ensina, meus irmãos, algo muito importante. Nós precisamos nos voltar para Deus em meio às nossas perplexidades. Abacuque me ensina, Abacuque te ensina que você, em meio às suas dúvidas, às suas questões, às suas crises, e você vai passar por elas. Talvez já esteja passando, talvez já venceu, isso não significa que não virá mais pela frente, mas o que nós aprendemos com Abacuque é que nestes momentos nós precisamos nos voltar para Deus. Abacuque não abandonou Deus, Abacuque não se tornou um desigrejado, Abacuque não se tornou um descrente, um cético, pelo contrário, as perplexidades dele o empurraram para Deus. Ele está na presença do Senhor, ele está conversando com Deus, ele está dialogando com Deus. Sim, primeiro ele diz, Deus, por que o Senhor não me responde? E depois, Deus, por que esta resposta da parte do Senhor? Mas veja, ele está com o Senhor, ele não abandonou a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa perplexidade é porque nós esperamos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Na caminhada a gente ora esperando que Deus responda do jeito que a gente quer. Aí você ora assim e coloca aquela frase no final da oração, que seja feita a sua vontade. Mas quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, a gente se frustra. A gente não fica contente não. A gente fica magoado. Alguns ficam de mal com Deus, porque Deus não respondeu do jeito que Ele queria. Alguns fogem da presença do Senhor. Alguns, meus irmãos, vão por caminhos tão terríveis. Abacuque é alguém que não abandonou ao Senhor em meio às suas perplexidades. A resposta de Deus não era a que ele queria ouvir. A resposta de Deus não era aquela que ele esperava. Mas isto não fez com que ele se afastasse da presença do Senhor. A reação de Abacuque, meus irmãos, é algo que nos ensina, sim, nesta noite. Quando Deus diz para ele, Abacuque,
Primeira resposta de Deus: eu estou ouvindo a oração e eu estou fazendo uma obra. Quando eu contar, olha, muitos não vão crer. Eu estou levantando os caldeus. Eles estão vindo. Aquele exército poderoso da Babilônia que se levantava, que destruía as nações com violência, com maldade, era Deus quem estava por detrás. Era Deus quem estava movendo a história. Aí Abacuque fala: Deus, mas como assim? Eles são maus, eles são perversos, eles são idólatras, eles são incircuncisos. Como o Senhor vai usar este instrumento para corrigir o teu povo? Meus irmãos, sabia que Deus pode fazer isso ainda hoje? Ele pode usar caldeus, Ele pode usar ímpios para corrigir o seu povo. Ímpios para serem instrumentos de Deus, para corrigir a sua igreja. Isso pode acontecer. Agora veja, Abacuque está ali. É como se o remédio fosse pior do que a doença, quando Deus dá essa resposta para ele. Mas Abacuque não abre mão da sua fé. Abacuque permanece na presença de Deus. Ele está confuso, sim. A teologia de Abacuque se desconstruiu, mas ele continua na presença do Senhor. Você vai observar no capítulo 1, voltando um pouco ao domingo passado ainda, no versículo 12, ele diz assim: não és tu desde a eternidade? Abacuque, meus irmãos, reconhece que Deus é o eterno. Ele é o Senhor, que não tem início nem fim. Ele é aquele que permanece desde toda a eternidade. Senhor, tu tens sido, o salmista diz, não é? O nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O homem, tu reduzes ele ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Antes que houvesse qualquer coisa, Ele já existia. Nós estamos diante de um Deus eterno. As coisas temporais, meus irmãos, quando vistas apenas na temporalidade, podem nos angustiar, mas Deus, Ele é o eterno. Ele já viu tudo antes de nós. Abacuque, na sua crise, ele se volta para Deus, para os seus atributos. O Senhor é desde a eternidade. Abacuque, meus irmãos, se volta para a santidade de Deus. No versículo 12 ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Deus é santo, santo, santo. Ele não compactua com o mal, meus irmãos. Abacuque sabe disso, ele reconhece isto. Deus, tu és santo, tu não podes conviver, cooperar, tu não podes privilegiar o mal, não. O Senhor é santo, o Senhor não pode habitar no meio do mal. Tu és santo, tu és separado, o Senhor não é complacente com o mal. Mas ele afirma ainda, meus irmãos, no capítulo 1, no versículo 12, a imutabilidade de Deus. Ele diz assim: não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Observe a expressão, ó rocha. Ele está se referindo a Deus, o eterno, o santo, a rocha. Rocha fala, meus irmãos, de firmeza, e o nosso Deus é este. Ele é rocha, Ele é refúgio verdadeiro, seguro. Ele é imutável, Ele não muda. Nosso Deus não vai acordar, né, amanhã, como se Ele dormisse hoje e acordasse amanhã de um jeito diferente. Não, Ele é o que Ele é o Deus imutável no seu ser e nos seus atributos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim diz as Escrituras Sagradas. O nosso Deus não muda. Abacuque está voltando-se para Deus. E ele diz ainda: não morreremos, porque ele crê na fidelidade de Deus, no pacto de Deus. Ora, Deus tirou este povo do Egito com mão forte, o estabeleceu na terra, ali foi construído o templo,
o templo foi consagrado, Deus abençoou o povo, Deus abençoou a nação, meus irmãos. Deus está conduzindo a história até ali. Será que agora Deus vai abandonar o seu povo? Deus os deixará ser destruídos, exterminados pelos caldeus? Onde estão as promessas do Senhor? Abacuque cria no Senhor, o Deus fiel, o Deus que não falha, o Deus que permaneceria fiel à sua aliança, a despeito do pecado do povo, da infidelidade do povo, porque, meus irmãos, Deus continua fiel. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Então perceba, Abacuque está em crise, mas ele se voltou para Deus. Bom seria se com todos acontecesse a mesma coisa, mas a história mostra o contrário. Meus irmãos, o problema levantado aqui em Abacuque é o problema do mal. Deus está por trás dos caldeus? Como assim? Eles são maus, eles são perversos. Como que Deus diz que suscita os caldeus? Alguma coisa está errada. Aí a filosofia, por exemplo, Epicuro, vai trazer para nós a bondade de Deus e a onipotência de Deus. Qual que é o dilema? Se Deus é bom, ora, por que Ele não acaba com o mal? Se Ele é onipotente e é bom, se Ele tem poder para fazer todas as coisas, por que Ele não elimina o mal? Por que convivemos com o mal? Se Deus é bom, e se Deus é onipotente, ou Deus não é onipotente, por isso que Ele não pode acabar com o mal, ou Deus não é bom. Veja que muitos, meus irmãos, diante das crises, dos dilemas, das perguntas, das questões, ao invés de se voltarem para Deus, para os seus atributos, se voltam contra Deus, desconstrói Deus. É o que nós vemos na teologia hoje, e quantas com as quais nós convivemos. Os liberais, por exemplo, que rejeitam ou a bondade de Deus ou a sua onipotência. A teologia do processo, meus irmãos, um dos representantes dela afirma que Deus, assim como a criação, está em desenvolvimento. É por isso que nós temos o problema do mal. Como é que a gente explica as tragédias, né? Os tsunamis, as guerras, as doenças, as injustiças, no mundo governado por um Deus onipotente e bom. A teologia do processo diz assim: é porque Deus está se desenvolvendo também, Ele está em processo. Ele não pode evitar o curso de uma doença fatal, ou impedir que os homens façam o mal. Tudo que Deus faz é promover o bem por intermédio de persuasão, promover pesquisa médica para combater doença, ou programas que valorizem a ética para minimizar a maldade humana. Teologia do processo. A teologia relacional, a do processo, então, trabalha com Deus mutável. A relacional, chamada assim, ela costuma desculpar Deus. Porque como é que a gente explica a maldade do mundo? Bom, Deus não tem culpa do mal. Sabe por quê? Porque Deus não conhece as contingências futuras. Os defensores dessa teologia, por exemplo, dizem que Jó, Deus não sabia o que ia acontecer com Jó. Ele arriscou em Jó. E essa corrente, meus irmãos, ela esvazia Deus da sua soberania. É como se Deus abrisse mão desse atributo para então se relacionar com o homem e se surpreender com o homem. Desconstruindo então assim os atributos de Deus nas Escrituras, porque a Bíblia não fala deste Deus, mas a Bíblia traz a questão do mal. A questão da teodiceia, como estamos falando aqui, já é uma questão discutida entre filósofos e teólogos, mas muitos nessa discussão fogem de Deus, desconstroem a Escritura Sagrada, criam essas doutrinas e teologias que não são bíblicas,
em busca de uma resposta, e tem influenciado muita gente aqui no nosso país. Muitas vezes até inadvertidamente ouvimos pelos Facebooks, YouTubes da vida, sermões de pastores que estão ensinando isso de maneira bem sutil. Então Deus não estava na tragédia, Ele não tem nada a ver com a tragédia, Ele está lá na tragédia nas mãos do bombeiro que está ali socorrendo, na mão do médico. Pode parecer bonito e até em certas partes verdadeiro, mas por trás dessa mensagem a ideia é: o mal não tem nada a ver com Deus. Essa parte, ele não está sob o controle dele. Isso é algo muito perigoso, meus irmãos. E Abacuque está lidando com isso, mas ele não foge da presença do Senhor. Mas ainda para terminar, temos o teísmo aberto, que alega a sua visão sobre Deus e o sofrimento, eximindo Deus de ser o responsável por cada situação de mal. Quando o mal acontece, podemos ficar seguros de que Deus não planejou, não o deseja, não o conhecia de antemão, nem tampouco tem algum propósito secreto por trás dele. Mas aqui está escrito no capítulo 1, versículo 5 de Abacuque: Deus disse para o seu servo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias obra tal que, quando for contada, que vós não crereis quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus. Sou eu, Abacuque. Eu estou no controle. Abacuque, meus irmãos, nos ensina, em primeiro lugar, então, a nos voltar para Deus. Essa resposta é confusa? É. Esse dilema é meu e seu? É. Faz parte das nossas crises? Faz. Essa e tantas outras. Mas diante disto, primeira lição: não fuja. Não abra mão da palavra. Não abra mão de Deus, de quem Deus é. A despeito de muitas vezes não entendermos a resposta do Senhor num primeiro momento, volte-se para Deus. Abacuque me ensina que eu devo me voltar para o Senhor. Mas há uma segunda lição aqui, e no capítulo 2, que começamos hoje, então, ele diz assim, no primeiro versículo, depois que Deus responde a Abacuque, o que ele faz? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meus irmãos, Abacuque nos ensina, em segundo lugar, a aguardar a resposta de Deus em silêncio, diante das nossas perplexidades. Em primeiro lugar, volte-se para Deus. Segundo, aguarde a resposta de Deus em silêncio. Não é fácil silenciar o nosso coração, mas nós precisamos, meus irmãos. Esta foi a experiência de Abacuque. Ele diz assim: Deus, eu não estou entendendo mais nada, mas eu vou aguardar, eu vou me silenciar, eu vou subir aqui na torre. A ideia aqui, meus irmãos, dessa torre de vigia, a ideia do sentinela, que ficava ali vigiando para ver se o inimigo viria. Um trabalho ali silencioso, nos turnos do dia, da noite. Abacuque está dizendo: eu preciso desse tempo, eu preciso desse lugar. Mas Abacuque, meus irmãos, perceba, ele diz assim: eu vou aguardar e vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque crê que Deus vai responder ele, que Deus vai sossegar o seu coração, ele não ficará angustiado, aflito, sem resposta. Eu posso afirmar para você, meu querido, Deus trabalha assim na minha vida e na tua vida também. Nós não ficaremos sem respostas, Deus há de falar conosco, Deus há de nos responder, Deus nos ajudará nas nossas incertezas, dúvidas, crises pelas quais passamos, mas nós precisamos aguardar a resposta de Deus, e aguardar em
Silêncio. Essa é a atitude do meu coração e do teu coração. O salmista, no Salmo 62, ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Há tempos na nossa vida, meus irmãos, que a gente precisa se calar. A gente quer falar, a gente quer muitas vezes, dar alguma explicação, dar alguma resposta. Não é por isso, não é por aquilo, não é assim, não é... Cale-se! Fique diante do Senhor em silêncio. Você precisa, meu querido, entender que tem tempo que não é tempo para falar, e a Bíblia diz isso, não é tempo para tudo. Tem tempo que é tempo para falar, mas tem tempo que é tempo de silêncio. Enquanto você não silenciar o teu coração na presença do Senhor, não vai ter resposta. Os que esperam no Senhor aguardam uma resposta, mas precisam aguardar em silêncio. Você conhece o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lembra? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias está vivendo o conflito ali também, da cidade destruída, e agora Deus, o que fazer? O que será de nós? E ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. E olha só o que Jeremias diz aqui nesse texto ainda: bom é o Senhor para os que esperam por ele. Quem se desespera, quem já sai, não é? Querendo, calma. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Já imaginou Jó na sua angústia, se ele tivesse abandonado o Senhor também? Se não tivesse esperado a resposta de Deus? Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Silêncio. Silenciar não é deixar de orar, meus irmãos, é acalmar o nosso coração na presença do Senhor. Deus tem um propósito, Ele está no controle de todas as coisas. Os caldeus, sim, Deus está levantando, mas há um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Lá em Isaías 46, do versículo 9 até o versículo 11, a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei também propósito e o executarei. O Senhor está no controle, acalma o seu coração, espera pela resposta do Senhor, não se desespere. A Bíblia, quando estudamos a Bíblia, temos o exemplo de José do Egito. Estudamos recentemente a vida dele, vendido pelos seus irmãos, um jovem sonhador, cheio de esperança, vai para o Egito para ficar lá como escravo, daqui a pouco preso injustamente. O silêncio que ele vai experimentando na sua vida, meus irmãos, até chegar o momento que Deus cumpre o seu propósito, porque Deus sabia de tudo, Deus estava no controle de tudo. Deus não é mau e não pratica o mal é dos homens, mas o Senhor está no controle, meus irmãos, de todas as coisas, e mesmo as coisas ruins que acontecem aqui, no final das contas, como diz Paulo aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José, no final da história, olha para os seus irmãos,
com medo dele ali, não é, do que iria acontecer se José, agora como governador do Egito, o maior homem do Egito, iria se vingar deles, porque um dia eles o venderam para o Egito. Ele diz: não, meus irmãos, fiquem tranquilos, foi Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, vocês podem ficar tranquilos. O mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou ele em bem. Havia um propósito, como de fato sabemos que houve o propósito de Deus para aquela situação. Então nós não precisamos desculpar Deus, inventar teologias, desconstruir a Bíblia, não. Volte-se para o Senhor e aguarde em silêncio. Tem hora que não é hora de falar, é hora de se calar. Diante dos mistérios de Deus, daquilo que a nossa mente humana não consegue compreender. E Paulo fez isso de uma maneira muito linda, meus irmãos, quando ele escreveu assim aos Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não discuta com Deus, não discuta com o Eterno, não discuta com o soberano e imutável Senhor. Ele sabe o que Ele faz. O que o coração do cristão genuíno e verdadeiro, meus irmãos, vai fazer é silenciar o seu coração e se voltar para este Deus em adoração e louvor e reconhecimento do seu poder e do seu governo na história. Este é o nosso Deus. Portanto, segunda lição que nós somos ensinados aqui: aguarde nas suas perplexidades, fique em silêncio e aguarde a resposta do Senhor. Você não vai ficar abandonado, não, Ele vai te responder. Saiba disso. Mas não é no seu tempo. Ah, Deus, é hoje. Não, não é assim que funciona. Coloque-se diante do Senhor, fique lá na torre de vigia. No momento certo, Deus vai responder. Até porque Ele sabe o tempo certo. Talvez você não esteja preparado ainda para a resposta do Senhor. Para aquilo que Ele tem para te dizer, Deus vai trabalhar no teu coração. Deus vai preparar a tua alma para que você possa ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Mas você precisa silenciar o teu coração. E por último, meus irmãos, Abacuque nos ensina que Deus conhece o coração dos homens. Uma das crises de Abacuque é: Deus, como os perversos caldeus virão sobre Judá? Como que eles vão dominar, destruir? Como assim? E o Senhor está por trás disto? O Senhor que está levantando eles contra nós? Deus, espera lá, quem são os justos aqui? Somos nós ou eles? Porque eles são piores do que nós. E o Senhor está trazendo eles. Então, aquela questão justo e ímpio é uma confusão na mente de Abacuque. O que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que Deus sabe muito bem quem é o justo e quem é o ímpio. O Salmo 1, que é a base de todo o saltério, fala sobre os justos e os ímpios. O justo vai florescer, o justo vai permanecer, mas o ímpio, esse não prosperará. O Salmo vai falando sobre o extermínio do ímpio, a condenação do ímpio, porque mesmo quando eles supostamente prosperam, e é o drama de Asaf no Salmo 73, ele quase caiu, meus irmãos. Ele diz na sua experiência, o salmista, porque ele desejou, não é, a prosperidade dos ímpios. Espera lá, eu sou cristão, sou filho de Deus, faço tudo certinho, minha vida dá tudo errado. Estou desempregado, estou enfermo, né? Parece que para onde eu vou a porta está fechada, as coisas não dão certo na minha vida. O ímpio do meu vizinho, ele só se dá bem. Parece que ele não tem conta para pagar, boleto para pagar. Os filhos dele parece que está tudo certinho, a família tudo certinho. O camarada tem saúde, e é ímpio, eu estou doente, eu sou servo de Deus. Como assim, Senhor? É o drama de Asaf. Mas Deus mostra para ele no tempo certo, quando ele vai lá no templo, o fim dos ímpios. E que não é bem como ele estava pensando assim, não.
os ímpios não prosperam, meus irmãos. Essa semana nós vimos na televisão algo pesado, forte. Num país como o nosso, de tantas injustiças, tantas maldades, tantos ímpios que aparentemente prosperam, não é bem assim. Este caminho da impiedade é curto. Os que estão por esse caminho, meus irmãos, não têm vivido muito tempo, não. Têm morrido cedo. Esse não é um bom caminho de fazer as coisas erradas, de ganhar dinheiro ilicitamente. Pode parecer algo muito bonito, porque está aí nas redes sociais, os carrões, os dinheiros, as mansões, as mulheres, Parece tudo muito bonito, mas, meus irmãos, não há paz no coração. Não há paz no coração. Tem que andar com segurança de um lado, segurança do outro lado, ameaça de morte o tempo todo, desconfiança o tempo todo, até da sombra. Porque quem anda no caminho errado, meus irmãos, sabe que do mesmo jeito que fez errado, vão fazer errado com ele também. É assim que funciona. Isso não é ter paz no coração, não. Por isso que Provérbios diz, trazendo para os nossos dias, é melhor você lá na tua casa, o teu ovinho frito de manhã, e no almoço também, com o teu suquinho ali, tua tubaína, mas com paz no coração, do que os tesouros aí da perversidade, da impiedade. Meus queridos, Deus vai mostrar para Abacuque, olha, escreve o que eu vou te dizer. Versículo 2, coloca sobre tábua, você vai gravar isso, para que até quem passar correndo possa ler. A ideia de uma coisa que vai ficar ali registrada. Hoje nós temos, meus irmãos, todo o registro, está aqui, a palavra de Deus para o meu e o teu coração. Abacuque recebe parte da resposta naquele momento histórico. Nós já temos a resposta completa do Senhor aqui na Escritura Sagrada, gravada aqui e nos nossos corações. Deus está dizendo então, a visão vai se cumprir. Eu estou por fazer algo, Abacuque, isso não vai permanecer para sempre, não. O soberbo, a sua alma não é reta. Olha lá o versículo 4. Eu conheço quem é o soberbo. Agora, o justo viverá pela fé. Deus sabe quem é o justo. E Deus sabe quem é o perverso. Deus conhece o coração. E olha, meus irmãos, se você observar aqui, no versículo 6 até o versículo 19, você vai ter 5 ais. 5 versículos vão começar com a palavra ai. O versículo 6, o versículo 9, o versículo 12, o versículo 15 e o versículo 19. São 5 condenações sobre os caldeus. Ai deles. Isso aqui não é bom não, meus irmãos. Quando aparece isso aqui na Bíblia, ai deles. É o Deus santo, o Deus eterno, o Deus justo que está dizendo, Abacuque, ai deles, porque a despeito dele levantar os babilônios, meus irmãos, com um propósito na história, isso não significa que Deus compactua com a maldade, com a violência que os babilônios, que os caldeus fizeram sobre os povos, sobre as nações. Eles pagarão o preço dos seus pecados, dos seus erros, das suas maldades, das suas injustiças. Deus há de pesar a mão sobre eles. O primeiro ai fala sobre a ganância deles, do versículo 6 até o versículo 8. Sim, a sua alma, a alma desse povo é insaciável. Eles querem conquistar, conquistar, conquistar. Eles não se fartam, querem sempre mais e mais e despojar. Por isso são violentos, invadem, destroem. Esse é o ímpio. O ímpio é soberbo, ai dele. O segundo pecado descrito do versículo 9 até o versículo 11 é a arrogância. Eles se acham os poderosos. Eles acham que o dinheiro deles, o poder deles vai os colocar num lugar seguro, de que ninguém mais os atingirá. Então, a soberba que entra no coração daqueles que acham que tem poder, e o poder pela força, pela violência, pela maldade, ai deles, diz o Senhor. O terceiro pecado, meus irmãos, aqui, no versículo 12 até o versículo 13, o crime
Eles são maus, eles são perversos, eles estão edificando a cidade com sangue e com iniquidade. E isso está chegando diante do Senhor. Deus não compactua com isto. Não pense, meus irmãos, olhe para a nossa realidade hoje, toda essa violência com a qual nós convivemos também. Deus não está, meus irmãos, de olhos fechados. Estes sangues clamam diante do Senhor, assim como foi lá Abel, o sangue dele clamando, o justo, assim também continua clamando o sangue dos inocentes que têm morrido na mão desses perversos, desses violentos. Em meio às lutas e às guerras nas quais nós vivemos, ai deles, e ai daqueles que têm feito da sua vida o crime, a maldade, a violência. Mas ainda, meus irmãos, do versículo 15 até o versículo 17, ai deles, por conta da sua sedução. Os caldeus, eles seduziam as nações à guerra, porque eles queriam despojá-las. Primeiro seduzia e depois abandonava aquelas nações, desnudando ela de tudo aquilo que elas tinham. Até mesmo as florestas eram devastadas, porque eles queriam expandir cada vez mais o seu poder. Tudo isso o Senhor está vendo, e tudo isso vai ser cobrado pelo Senhor. Eles podem seduzir as nações, e até mesmo o povo de Deus muitas vezes se sentiu seduzido, para ao invés de recorrer ao Senhor, recorrer ao Egito, recorrer aos caldeus, recorrer a outros. Meus irmãos, Deus está dizendo, essa sedução que eles fazem, eles vão ser responsabilizados por ela, diz o Senhor. Ai deles. E o último ai, no versículo 19, é a idolatria. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Povo da Babilônia, meus irmãos, povo pagão, povo idólatra, ai deles. Judá, Israel serve ao Deus vivo e verdadeiro. O texto que foi lido na liturgia não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau, é um Deus vivo e verdadeiro. O Deus dos homens tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. É assim. E quantos, meus irmãos, assim como a Babilônia, os caldeus, acreditavam nessas divindades, que aqueles deuses poderiam os proteger. Quem sabe mesmo pensavam que aqueles deuses os estavam levando àquele momento, aquelas vitórias, aquelas conquistas. Não. Deus estava no governo e no controle, conduzindo toda a história, permitindo o mal, mas não impassível diante dele. E aqui claramente Deus fala com Abacuque pela segunda vez para dizer: Abacuque, eu conheço o justo e eu conheço o ímpio. Eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, que Deus conhece o teu coração, o meu coração, o coração daqueles que o servem. Mesmo em meio às nossas crises, lutas, as injustiças pelas quais nós haveremos de passar, as dores e os sofrimentos, mas Deus conhece aqueles que são dele. Você não precisa ter dúvida disso. E haverá um tempo, versículo 14, em que a glória do Senhor, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A manifestação de Deus, meus irmãos, está acontecendo e vai acontecer. Essa profecia, ela aponta para 3 momentos. O primeiro momento, a queda da Babilônia. A Babilônia vai cair. A Babilônia não vai permanecer. Virão outros reinos, os persas, os gregos, os romanos, e todos vão cair também. Todas as nações e os poderes mundiais daquela época ali vão cair. Já estava descrito e determinado pelo Senhor. Então, em relação a Abacuque, a profecia é: olha, sim, os babilônios vão cair, haverá juízo sobre eles. Mas a profecia falava sobre um outro momento também, o retorno do povo à sua terra. O que aconteceu? Depois dos 70 anos, Daniel, na sua oração, lendo
as profecias, ele percebeu isso. Daniel está lá na Babilônia, cativo, é um daqueles que foi levado lá, um dos primeiros que foi levado para a Babilônia. Mas pelas profecias ele vê que o tempo era 70 anos e estava se cumprindo, e se cumpriu, e o povo voltou. Ciro, o persa, vai permitir que o povo volte para reconstruir a terra, reconstruir o templo. Portanto, essa profecia está apontando para este momento também. Mas, meus irmãos, há um terceiro aspecto dessa profecia também, e que não termina ali no tempo, ou no tempo e na história. Porque haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aqui, meus irmãos, está falando sobre o tempo do fim, sobre o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que virá. Considerando o tempo de Abacuque aqui, eles estavam aguardando o Messias veio. O Messias já cumpriu o seu ministério, já morreu, ressuscitou, está diante de Deus e voltará. Então, meus irmãos, haverá um dia, sim, em que a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor, encherá a terra como as águas cobrem o mar. Esse é o grande dia que nós esperamos, que nós aguardamos. Enquanto estamos aqui, vivemos tão somente pela fé. O justo viverá pela fé. Esse versículo é usado por Paulo ali aos Romanos e o escritor aos Hebreus também, ampliando o significado deste: o justo viverá pela fé. Mas aqui é isso mesmo, é a fé. Como diz lá Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, pela fé. Pela fé. Como é que a gente caminha aqui, meus irmãos? Pela fé. A gente não vê, não é? Muitas vezes as coisas como de fato serão lá na frente, mas nós cremos na promessa do Senhor, a gente descansa nele, a gente não abandona ele, a gente está preso ao Senhor, aguarda em silêncio e caminhamos pela fé. Noé está trabalhando ali, meus irmãos, anos e anos construindo a arca pela fé. Ele não está vendo as águas caírem, ele não está vendo o que vai acontecer, mas ele está obedecendo ao Senhor. O povo está caminhando no deserto ali 40 anos pela fé. Eles vão chegar na terra prometida. Não estão vendo a terra ainda, mas estão caminhando pela fé. Pela fé. Leia Hebreus 11, a galeria daqueles homens e mulheres que viveram pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É assim que nós devemos caminhar até o cumprimento pleno de toda a palavra e promessa do Senhor. O Senhor, porém, diante de tudo isso, no versículo 20, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém?